Vamos voltar a falar sobre o caso daquela menina de 12 anos que está grávida do pai. Ela é de Goiânia, mas está morando com a tia aqui em São Carlos. Hoje ela foi trazida para o Hospital das Clínicas aqui em Ribeirão Preto para fazer exames, né? O caso é acompanhado pela Delegacia, inclusive, de Defesa da Mulher da cidade de São Carlos, onde foi feito o registro do boletim de ocorrência, estupro de vulnerável. A Justiça já determinou o aborto que deve ser feito aqui no HC em Ribeirão Preto. Foi neste hospital de Ribeirão Preto que a menina de 12 anos e grávida de 4 meses e meio passou por exames na manhã desta terça-feira. Daqui do Hospital das Clínicas, a garota voltou para a cidade de São Carlos, onde está morando com a tia. Foi ela que resgatou a sobrinha na semana passada, depois de descobrir que a criança estava sendo abusada pelo pai. Por chamada de vídeo, Adriana, que não é tia biológica, mas considerada pela família, falou como foi a reação da menina ao saber que estava grávida. Eu fiz um teste, tem toda uma história atrás disso, eu estou só resumindo. Que eu fiz o teste, que ela viu, que a gente viu que ela estava grávida. A primeira coisa que ela me falou é: como é que eu faço para tirar isso? Eu não quero isso. Tira isso com o quê? É com uma faca? Eu falei: não, não é assim, meu amor. E aí a gente foi conversando, aí eu pedi ajuda do Conselho Tutelar, né, da Ariane, aqui de São Carlos, que muito me ajudou. A mulher é uma pessoa maravilhosa, me ajudou demais, foi ela que me orientou a levar para a Santa Casa, tudo. Só que aí eu tentei convencê-la que o nenê podia nascer e a gente cuidar. Aí ela falou que ela não ia cuidar. O irmão da criança também está morando com a Adriana. Ele tem 22 anos e lembrou da morte da mãe deles, que foi assassinada pelo pai, na cidade de Bonito, na Bahia. Aí ele já chegou, ele já foi arrumando as coisas numa mochila preta, né? Colocando roupa, documento e tal. Aí ele foi e colocou essa mochila do lado de fora de casa, junto da porta da cozinha, né? Aí a nossa mãe já foi chegando, aí ele já foi começando a discutir com ela, porque ele era muito ciumento, né? E muito violento também em casa. Aí, aí foi discutindo, aí nesse momento estava eu e mais três irmãos, né? Na sala de jantar. Nossa mãe estava na cozinha fazendo o jantar, né? Aí ele só aguardou quando ela entrou para dentro, que ela ia entrando, chegando perto da porta do quarto, ela estava de costas, ele já veio de fora, já mandou a gente sair da frente, já veio com um pedaço de madeira na mão. Aí deu a primeira paulada assim na nuca, né? Pegou na nuca dela. Ela já caiu assim, escorada um pouco na parede e depois caiu no chão. Aí ele já veio dar mais outras três pauladas nas costas dela, né? Aí ele já pegou a mochila, jogou o pedaço de madeira, pegou a mochila que estava fora e correu para uma fazenda de café que tinha próximo, né? Os filhos passaram a morar com uma tia materna que entregou os sobrinhos para o pai quando ele saiu da cadeia. Eles foram morar em Goiânia, onde aconteciam os abusos, como conta o irmão que começou a perceber o que estava acontecendo. Ele dormia num colchão de solteiro sozinho com ela e eu dormia em outra, com meu irmão mais novo, sabe? Ele colocava esse colchão na cozinha, separado, né? Lá do quarto. Aí nesse mesmo dia foi que ele já tentou abusar dela novamente, né? Que ela vinha correndo já da cozinha que ela dormia, que eu tinha colocado o colchão lá pra dormir lá, ela vinha correndo pro quarto, já o cabelo meio bagunçado assim. Aí eu já fiquei meio desconfiado já, né? Eu vomitava, ficava sentindo muito enjoo também. Aí já comecei a desconfiar, né? Que ela tinha alguma coisa, né? Escondendo alguma coisa. O aborto da criança foi autorizado pela justiça, mas a tia não pode falar sobre o assunto. A decisão já saiu, mas eu não tenho autorização para falar ainda a decisão, né? Saiu a decisão, mas eu não tenho autorização do Conselho Tutelar ainda para falar. Adriana diz que está difícil aceitar o que aconteceu. Na minha opinião, que deveria fazer o aborto até de início, mas depois que eu vi a ultrassom, que eu vi a nenê, eu vi que é uma menina, que ela é grande, sabe? Ela é formada, tudo, ela não tem culpa, né? Na verdade, a tia jogou ela para isso, né? Foi a tia, que não tem outra coisa. Se a tia desse amor e carinho para ela, ela não estaria com o pai, hipótese alguma, nada disso nós estaríamos passando hoje. Porque a gente está fazendo um resumo aqui, você não tem noção do que nós passamos, do que nós choramos, sabe? Uma das irmãs, né, são duas, uma delas caiu no chão, para você ter uma ideia. Chorou tanto que você não imagina. Se você ouvir a história dela falando,
Nós, como ser humano, é de vomitar, isso é um monstro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa reportagem precisa cair na mão de um juiz. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Você imagina o que essa menininha de 12 anos não passou na mão desse cara. Você não imagina a cada segundo que essa menininha era tocada, o quanto que isso não perturbava a cabecinha dela, gente. Eu não me conformo com essas coisas. Repórter Ludmila Osório está ao vivo com um advogado que, inclusive, pensa aí sobre a área jurídica nesse caso, né? Lud, conta pra gente aí, essa criança sofrendo um abuso desse jeito, que monstruosidade é essa? O que fala aí, o que diz a lei sobre essas coisas? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Eu estou aqui com o Dr. João Rafael Mião, que é da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Doutor, boa noite. Nesse caso, a Justiça agiu corretamente em permitir o aborto? Boa noite. Na realidade, nesse caso que nós estamos avaliando hoje, não haveria nem necessidade de uma autorização judicial para que acontecesse o aborto. Seria necessário somente uma avaliação de uma equipe médica e o consentimento, no caso do representante legal da adolescente. Em quais casos é permitido o aborto, doutor? A legislação brasileira ela permite o aborto em 2 casos. No caso do aborto necessário, quando causa grave lesão à gestante, quando a vida da gestante está em risco, e também quando a gravidez é resultante de estupro. E a jurisprudência permite também no caso de feto anencéfalo. Doutor, o aborto ele pode ser feito a qualquer momento ou depende do tempo da gravidez? Bom, a gravidez, no caso resultante de estupro, o aborto pode ser feito em até 22 semanas de gestação ou quando o feto tenha 500 gramas. Doutor, nesse caso específico, esse homem matou a esposa e mesmo assim conseguiu que os filhos voltassem a morar com ele. Não existe uma negligência do poder público com as crianças e adolescentes? Sim, certamente avalio que houve uma negligência do poder público, sim, porque a mãe das crianças foi morta pelo pai e mesmo assim, depois de ter cumprido pena, as crianças voltaram a morar com esse pai. Então, avalio que houve sim uma negligência do poder público e que causou grave lesão a essas crianças, que elas absorverão isso ao longo da vida. Doutora, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Essa criança, o Pagliani, ela deve voltar a Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, para um outro exame. E a equipe médica vai definir quando vai fazer o procedimento cirúrgico. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O doutor foi claro, né? A justiça sentou e ficou esperando a coisa acontecer. A justiça simplesmente foi omissa e deixou a criança voltar para o colo do pai que matou a mãe, gente. Como é que pode um negócio desse? Vocês percebem que se a justiça fosse mais rápida, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido, gente. Quem conseguiu retirar essa criança de Goiânia foi a conselheira Roselei Galhardo, que inclusive atua lá na capital de Goiás. Está falando comigo por telefone aqui. Roselei, obrigado por ter atendido a nossa equipe aqui. O que a gente pode falar? Imagine você sabendo uma história como essa, sabendo de todo esse procedimento. Como é que esse caso chegou até você? Como é que vocês desenvolveram tudo isso até conseguir tirar essa criança de lá? Boa noite a todos. A situação chegou até o Conselho Tutelar da região Centro-Sul de Goiânia, através do Conselho Tutelar de São Carlos, do qual efetivaram a denúncia e pediu para a gente fazer uma averiguação. E ao chegar no local, foi constatado realmente a situação de vulnerabilidade, onde se encontrava 2 adultos e adolescentes no local, do qual tivemos que fazer a retirada imediatamente. Vocês chegaram a constatar já de imediato que algo não estava certo por lá? Sim, foi de imediato. Nós já chegamos. Um dos fatos principais foi que vários moradores ali na região, são várias kitnets, ninguém tinha conhecimento dessa adolescente naquele local, sendo que ali ela já residia há mais de 6 meses. Mas espera aí, também nós estamos vendo um momento de pandemia, né? Não tinha nem como sair para ir para a aula. Você acha que isso pode ter colaborado para ninguém ver, conselheira? Não, é uma adolescente que nem matriculada ela está. Meu Deus do céu. Quer dizer, não tinha nem registro escolar?
Não tem registro escolar, era uma adolescente que não ia nem na padaria, não ia no mercado ali próximo, ninguém tinha conhecimento dela naquele local. Peraí, então você está me dizendo que a coisa é muito pior do que a gente está imaginando. Desde Sim. quando essa criança, porque é uma criança, né? A gente fala 12 anos, é uma criança ainda. Desde quando essa criança estava morando com ele? Em que 1 ano, 6 meses? Quanto tempo? Vocês têm essa informação? O que foi repassado para nós é que desde que a tia dela, que tinha a guarda, faleceu na Bahia, ela passou por uma outra tia, do qual foi vítima de maus tratos, e encaminharam para cá para morar com esse pai, depois que ele já tinha cumprido a pena, né, por ter matado a esposa. Tá, mas esse período dessa criança ter voltado para o pai, até vocês descobrirem, qual que foi? Pelo o fato deles, na residência, era um período de 1 ano. Quase aproximadamente 1 ano que ela estava com ele. 1 ano, então, que essa menina... Bom, então, dá para a gente imaginar aqui que talvez esses abusos pudessem ter acontecido quando ela tinha 11 anos de idade, então. Com certeza. Meu Deus do vulnerável. céu. E me diz uma coisa, conselheira, vocês chegaram a encontrar esse monstro aí, esse pai? Não. Ele não estava na casa? Não tivemos contato. Não, é uma situação do qual a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente do Estado de Goiás está investigando, né, e corre em sigilo. Infelizmente a gente não vai poder expor mesmo, e eu acho que o segredo tem que ser respeitado nesse caso, né, preservando a menina. Quando Sim. você chegou, será que dá para você falar, pelo menos, qual que era o estado emocional dessa menina? Ela esboçou alguma coisa, ela falava alguma coisa para você? Se você não puder falar, não tem problema, mas pelo menos esclarece para a gente como é que foi esse contato com ela. Sim, quando eu cheguei no local junto com a assistente social, que nós já vimos que a situação ali na casa não era boa, né? Logo no primeiro impacto, eu fui conversar com ela e ela praticamente pediu socorro. Ela falou que ela precisava ir embora, que ela não aguentava ficar. Meu Deus. O irmão de 21 anos também veio até o meu encontro, falou que estava retornando para São Paulo e que não deixaria a irmã ali de qualquer jeito. O outro irmão também, de 18 anos, todos eles falaram a mesma coisa e pediu para que a gente levasse eles dali imediatamente. Bom, aí vocês tiveram que tirar todos eles da casa, né? E esse Sim. procedimento foi de imediato. Como é que é esse atendimento, por exemplo? Eles dormiram em outro local, eles passaram a noite no local, vocês foram tentando contatar a família ou pelo menos alguém mais próximo. Como é que foi essa questão de São Carlos? Porque a denúncia veio daqui, né? Sim, o Conselho Tutelar de São Carlos, ele já tinha nos avisado que uma pessoa que já é uma amiga, né, já de afinidade dos outros irmãos e que já tem uma irmã deles na guarda dela, estava vindo para Goiânia para levar os 2 irmãos mais velhos. E a par da nossa situação, automaticamente aplicou a medida protetiva, foi colocada numa casa de acolhimento da prefeitura aqui em Goiânia, até que essa pessoa chegasse de São Paulo e pudesse levá-los. Bom, envolveu o juiz nisso para dar a guarda para a tia que está aqui em São Carlos? Não, ainda não. Esse processo ainda vai ser encaminhado agora para o judiciário. Porque no primeiro momento a gente aplica a medida protetiva, protegendo naquele momento em quem está em mais vulnerabilidade e comunica ao judiciário. Bom, mas legalmente quem hoje responde por essa menina de 12 anos é essa tia que nós acabamos de exibir aqui na reportagem, né? Na verdade, por lei, é o irmão de 21 anos. O irmão de 21. Então, Isso. Que está ao lado ali, né? Isso. Entendi. Minha gente... Que foi com ela nessa viagem de carro. Quanto o irmão tempo, de 21 anos. Quanto tempo você atua como conselheira? Eu estou há 8 anos. 8 anos. Você já ouviu alguma história desse tipo? Você já deve ter visto várias, né? Sim, nós temos várias histórias aqui chocantes, mas posso dizer que essa foi a mais chocante. Então, como toca a gente, né? Quero muito agradecer, viu, a sua participação aqui no nosso Cidade Alerta. Obrigado mesmo. Eu tenho que parabenizar você pelo trabalho que você atua, né?
Mas eu não gostaria de fazer isso, porque eu não gostaria nem de mostrar esse tipo de reportagem. Mas como acontece, acho que a gente tem que trazer à tona e tem que cobrar mais do que nunca. Muito obrigado aí por ter falado com a gente. Obrigado, Wolfgang, por ter feito esse contato com a conselheira. Bom, eu acho que vocês aí de casa já têm mais e mais argumentos, né, para pedir para que esse cara apodreça na cadeia. Né? Não é possível, não é possível. E vou dizer uma coisa com propriedade. Essa menina de 12 anos... vai passar anos e anos com um psicólogo e mesmo assim vai passar a vida dela e não vai conseguir superar todo esse trauma, gente. Não é fácil, não é fácil. E eu acho que é por isso que isso me incomoda tanto aqui. Rita, eu moro de Batatais, meu Deus, que coisa monstruosa esse caso, Pagliani. Pois é, né? Pelo próprio pai. Gente, quem tem que proteger tá abusando, vocês entendem isso, a indignação? Quem tem lá para zelar pela criança está protegendo, está abusando, né? Quem tem que proteger está abusando. Maria Helena, mora em Franca, né? Está aqui também indignado com o que aconteceu. Boa noite, Pagliani. Aislon, não dá para acreditar que um monstro desse é capaz de cadeia, né? Não, e pior que o cara está solto, o cara está solto. Ô juiz, caneta logo isso, dá cadeia para o cara, esse cara tem que ficar preso. Quem mais está comigo aqui? Kelvin, da cidade de Aguaí, obrigado aí pela participação. Pagliani, é muito triste e revoltante, né? Fábio, da cidade de Franca. Quem mais está comigo aqui acompanhando? Tuverava, manda um abraço aqui para a gente, obrigado pela audiência, está inconformado com a história. Quem mais está comigo aqui? Monstro, Pagliani, deve ser punido no rigor, né? Faltou vergonha na cara, faltou Deus no coração, é o Adriano da cidade de Igarapava. Bom, isso e muito mais, fora as mensagens que eu recebo aqui, não estou conseguindo nem reproduzir, porque as pessoas estão num estado que eu vou dizer uma coisa para você, dá vontade de fazer tudo isso, estão me falando mesmo, né?